Vai dar- Pronto, deu aviso para vocês aí, né? Microfones travados. E aí, hoje, agora, nós já vamos aí começar a nossa aula. Eu vou começar compartilhando a tela com vocês aqui, para que nós possamos ver algumas coisas aqui sobre a nossa temática de hoje. Tá dando para todos verem aí? Se não dá para você ver e estiver usando o celular, só dá zoom como se estivesse dando zoom numa foto. Se você está vendo através do computador, com certeza você está conseguindo enxergar aí muito bem, né? Todos estão conseguindo ver? Dá o joinha aí para mim. Só apertar o joinha do emoji. Ok, ótimo. Vamos lá. Hoje nós vamos tratar, gente, a centralidade da mensagem de cada ministério. Nas aulas passadas, nós falamos a respeito da nossa chamada ministerial, fizemos também com algumas pessoas aí a análise do teste dela, ok? E, por fim, nós conseguimos entender que todos os chamados ministeriais, todos os 5 ministérios, eles são serviços, né? E esses serviços que nós prestamos é para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós conseguimos entender que é para a edificação do corpo de Cristo, nós entendemos que o ministério não é para servir a nós, mas ele vai ser sempre para servir o outro, sempre para servir o próximo. Dentro desse entendimento, nós conseguimos entender que a igreja, o corpo de Cristo no geral, é importantíssimo nós termos os 5 ministérios. E um ministério não é mais importante que o outro. Nós vimos cada característica e como ela é essencial aí para dentro da nossa chamada como igreja. Lembrando que igreja é uma comunidade de pessoas, né, que estão reunidas em torno do mesmo propósito, da mesma fé, indicado, no caso, pelo cabeça que é Cristo. Então, é uma comunidade de pessoas. Quando a gente pega na etimologia da palavra, quem participou do seminário pôde perceber isso, na etimologia, era um rei ou César que edificava a sua igreja, ou seja, um conjunto de senadores, um conjunto de pessoas que entendiam os princípios e as leis para estabelecer sobre uma nação e exercer governo não sobre as pessoas, mas em favor das pessoas. Porque na ótica de Deus, o cargo, entre aspas, ou a posição que você ocupa, quanto mais alta, mais você serve as pessoas. Então, na hierarquia de Deus, o crescer é servir. Quanto mais você serve, maior você é. Lembra na discussão que teve lá dos discípulos, dos futuros apóstolos? E aí eles estavam perguntando, através da mãe deles, para Jesus, quem era o maior no reino dos céus. E Jesus diz assim, o maior no reino dos céus é aquele que mais servir. Então, a base de tudo que nós vamos ter aí, dentro dos 5 ministérios, é servir. No seminário, nós apresentamos algo que nesse livro que eu indiquei para vocês hoje aí, do Mike Murdock, o Mike Murdock trabalha muito bem, que tudo que existe, existe por um propósito. E o propósito de todas as coisas não tem finalidade em si mesmo, mas no outro. Por exemplo, esse celular que você está utilizando agora, ele não exerce, ele não serve a ele próprio, ele serve a nós, serve de comunicação à distância. Esse notebook que você está do mesmo jeito serve para o seu trabalho, o carro que você utiliza serve para te transportar. Então, tudo que você vai ver que existe, ele serve por um propósito. E o propósito nunca vai ter finalidade em si mesmo. O propósito vai ser sempre em servir em alguém e em fazer alguma coisa para alguém. Então, a proposta principal aí é nós entendermos que tudo que existe, existe com um propósito, e o propósito não tem finalidade em si mesmo, o propósito é servir o outro. Nesse livro também que eu fiz a indicação para vocês hoje, do Mike Murdock, que eu vou deixar disponível o link para que vocês possam baixar, uma das coisas que ele fala também é justamente que tudo que existe, existe por um propósito, e o propósito de todas as coisas é resolver problemas. Por que eu estou batendo sempre isso daqui? Não sei se vocês perceberam, sempre no início, para nós entendermos que o evangelho, quando se trata dos 5 ministérios, não está falando de características de hierarquia para que você possa ocupar uma posição, para que você possa ter um cargo ou um título dentro da igreja.
A intenção é servir pessoas e resolver problemas de pessoas. Então, nós temos que entender as duas linhas. Primeiro, a linha vertical, relacionamento principal, e a Bíblia toda vai se resumir nisso. Relacionamento com Deus. Linha horizontal é o relacionamento de você com o próximo. Lembra quando o jovem rico diz assim para Jesus: mestre, eu já tenho seguido tudo o que o senhor tem falado, porque eu sigo toda a lei dos 10 mandamentos. Eu já gravei toda a lei. E aí Jesus diz assim: tá bom, já que você já gravou toda a lei, agora pega tudo que tem, reparte aos pobres e depois me siga. Ele colocou como cheque ali duas coisas principais. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, reino dos céus é mais importante do que reino da terra. Ele não foi capaz de abrir mão das coisas da terra para desfrutar das coisas do céu. O primeiro ponto, vertical. E o segundo ponto, reparte aos pobres. Quando diz reparte aos pobres, está dizendo, sirva aquilo que você tem aos outros, que é o segundo mandamento principal, que é amar o próximo como a ti mesmo. Todos os outros mandamentos se resumem a esses outros. Quando diz para você não levantar nenhum ídolo, quando diz para você não matar, quando diz para você não roubar, são mandamentos que está tratando na vertical, entre você e Deus, para ter um bom relacionamento, e tratamento também na horizontal, para ter um bom tratamento com as pessoas com quem você convive. Então, servir a Deus e servir ao próximo, vertical e horizontal. Estão entendendo isso daí? Então, quando se fala de ministérios, está falando do serviço a Deus e do serviço ao próximo no horizontal. Lembra da cruz? Servir a Deus e servir ao próximo. Deu. Ok, gente? Por que é legal nós termos esse entendimento aí? É legal nós termos esse entendimento porque a gente já quebra aquela questão de hierarquização dentro aí da igreja. Tanto é que alguns títulos ministeriais foram dados só na época de Jesus. E o que nós temos hoje não são os títulos, o que nós temos hoje é o encargo, é o serviço que essas pessoas têm para que nós possamos servir também no dia de hoje. Tá ok? Nós entendemos diversas coisas na aula passada, infelizmente ela não foi gravada, não tem como a gente rever aqui para as pessoas que perderam, tá ok? Mas algumas coisinhas vão ser pinceladas aqui e aí vocês aproveitam para pegar aí o entendimento de vocês a respeito do assunto, tá bem? Não esqueçam a recomendação do livro aí do Mike Murdock, vou enviar para vocês, verifiquem lá depois. Aí nós já entramos aqui, ó. Cada ministério, nós vimos que ele tem uma preocupação principal com uma determinada coisa. O apostolado, por enquanto, a função principal dele, além de estabelecer os fundamentos, é lançar a visão do reino. Então, ele se preocupa muito com os princípios que foram alicerçados ali por Jesus. Lembra que os 12 apóstolos, com exceção aí do apóstolo Paulo, andaram com ele durante 3 anos. E esses apóstolos, eles foram incumbidos de alicerçar a fé e implantar a mensagem do reino dos céus aqui na terra. Lembrando que a igreja ainda, entre aspas, não existia. Não existia ainda estabelecida a igreja nesse formato que nós entendemos nos dias de hoje. Então, não tinha templo, não tinha o pastor que liderava, não tinha nada disso. Ela estava ainda no seu projeto embrião. E as pessoas naquela época já congregavam. Congregar não significa ir a um templo. Congregar significa estar junto com outras pessoas. Entende? Então, quando essas pessoas se amontoavam até onde ia Jesus, os discípulos que posteriormente, depois, se tornariam apóstolos, eram eles que gerenciavam o povo e ajudavam Jesus nesses ensinamentos. Durante 3 anos, eles acompanharam Jesus. Então, eles viram qual era a centralidade da mensagem do que Jesus pregava. Caberia a eles, depois que Jesus for, levar esses princípios, estabelecer essas mensagens e formar discípulos, que é uma das principais aí missões do apóstolo. Então, aquele que saiu o teste aí para o apostolado, significa que se você realmente tem essa chamada, essa vocação para o apostolado,
você não vai ter só facilidade em iniciar novos projetos, como você também vai ter facilidade em treinar pessoas para que elas possam replicar a mensagem que você tem, entende? Então, é importantíssimo que tenha não só essa iniciativa de fixar ali os princípios, mas também em formar líderes. Essa é uma das características principais aí que a gente tem para aqueles que fazem o apostolado, tá certo? Depois nós partimos aí para o profeta, que é o ministério profético, que tem a função de revelar a vontade de Deus e comunicar a mensagem para o presente. Então, esse profeta, não como título, mas que tem o ministério da profecia, tem o discernimento espiritual, interpreta a vontade de Deus e repassa ela. Geralmente ele tem a função de advertir, consolar, edificar e anunciar a vinda do Messias. No passado, os profetas anunciavam a primeira vinda do Messias. Por isso eles falavam da importância e advertir as pessoas em se voltar para Deus novamente, para que elas pudessem aí desfrutar dessa vinda do Messias, tá? Ao mesmo tempo que as mensagens proféticas, elas advertiam, elas consolavam e edificavam a congregação no Velho Testamento, que era chamado desse jeito, que era carral, o ajuntamento de pessoas, e já no Novo Testamento agora, os profetas, eles fazem a mesma coisa, mas principalmente voltado aí para a segunda vinda de Jesus, tá ok? O evangelista, ele já proclama aí a boa notícia da salvação de Cristo. Proclama sempre a questão do arrependimento, a mudança de vida, o amor de Deus, a graça, a misericórdia e por aí vai. O pastoreio, como nós já vimos, cuida do povo e zela espiritualmente por ele. O papel principal dele é a alimentação espiritual. E uma coisa que eu não falei, que é a função tanto do pastor quanto do profeta, é combater as heresias que se infiltram, às vezes, no meio da igreja. Lembrando que isso não é restrito de um ministério só. É só o ministério pastoral e o ministério profético? Não. O pastoral é porque ele se preocupa com que alimento espiritual está chegando na vida do cristão, e já o profético é porque ele está sempre alinhado à vontade de Deus para aquele tempo. O ensino, ele já tem a função já apologética, que não é só combater essas heresias, mas fundamentar as verdades ali do evangelho, tá certo? Gente, fecha o microfone, tá? Não sei de quem está aberto, mas fecha aí o microfone para a gente não conseguir escutar aqui. É claro, gente, que isso daí que eu coloquei é só um resumo aí, tá, dos 5 ministérios, para aqueles que não vieram na aula passada. Aí, a partir de agora, a gente passa a trazer um conteúdo novo, tá? Esse conteúdo aí, para quem quer a fonte, foi tirado dos 5 ministérios do livro de John MacArthur, tá bom? E do artigo Dons Ministeriais. Isso daí no site da Bíblia Online. É importante para você que está aí estudando, se precisar a respeito da sua chamada ministerial, você sempre focar aí na sua base de estudo artigos que tem um teor acadêmico. Nem sempre a linguagem lá vai ser difícil. Por que eu estou falando isso daqui para você? Porque nós, gente, temos que entender não só a nossa chamada ministerial, mas qual é a centralidade da mensagem, entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, colocando, por exemplo, a centralidade da mensagem apostólica, que é justamente fundamentar aí os princípios da fé que foram designados, no caso, por Jesus, tá ok? Peraí, deixa eu só desativar o microfone aqui de quem está ativado. Pronto, acho que eu consegui. Pronto, gente. Então, por exemplo, o ministério apostólico, ele se focava principalmente nessas mensagens aqui. A primeira, a justificação pela fé. O apóstolo Paulo ele ensinava que todos nós somos justificados pela nossa fé, ou seja, nos declaramos justos aos olhos de Deus pela fé em Cristo Jesus e não pelas próprias obras. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus, no sentido de que a partir do momento que nós cremos e acreditamos nele, ele em si nos purifica de todo pecado e nos torna justo diante de Deus, tendo pagado assim
o preço pelos nossos pecados. Então, nós não temos mais que pagar. Isso, naquela época, era muito importante. Por quê? As pessoas, principalmente da cultura judaica, entendiam que havia um preço a ser pago para você ser salvo. E entendendo isso, eles sempre faziam sacrifícios de animais para que as pessoas pudessem, de certa forma, se aproximar de Deus e alcançar uma salvação eterna. O apóstolo Paulo batia muito firme nessa questão, ensinando que nós não somos justificados por aquilo que nós fazemos, mas nós somos justificados por aquilo que ele fez. Essa é uma das centralidades da mensagem que os apóstolos pregavam naquela época. Lembrando que a mensagem apostólica e o centro da mensagem dele nunca é apenas para a igreja local, é uma mensagem global. Então, o apóstolo ele não se preocupa com o que a ovelha vai se alimentar ali naquele momento exato para uma vida pessoal e do rebanho apenas. A mensagem dele tem conceito de pilares universal, independente de cultura, do povoado em que está, essa mensagem ela sempre consegue transpassar aí as eras. Por que eu estou te falando isso? Tem algumas mensagens na Bíblia que é cultura, é condicional àquele tempo. Mas tem uma mensagem ali por detrás que é o princípio. Deixa eu colocar, por exemplo, uma das que o apóstolo Paulo pregou aqui, que foi mais pastoral do que apostólica. Por exemplo, naquela época, o apóstolo Paulo escreveu algo que é um pouco pesado, até mesmo para algumas mulheres da nossa cultura e da nossa época. Porque ele trouxe uma mensagem dizendo que as mulheres na igreja, além de permanecerem caladas porque não poderiam falar, elas tinham que utilizar o véu, que era a honra para o seu marido, assim como o marido teria que honrar a Deus. Então, naquela época, o apóstolo Paulo utilizou dessas palavras. Isso não é princípio e pilar de fé. Tem a ver com a cultura da época e com aquele povo da época em específico. Por isso que eu digo que é uma mensagem pastoral, mas ao mesmo tempo com o ensinamento apostólico. Porque o ensinamento apostólico é o quê? Honrar. O princípio é respeitar. Para a cultura daquelas pessoas na época, a mulher se apresentar sem que ela tivesse, de certa forma, coberta, era um desrespeito. Então, dentro do entendimento da cultura deles, era faltar com respeito. E a mulher também falar na presença de outro homem também era desrespeito. Para a mulher falar, ela tinha que fazer isso por intermédio ali do seu marido. Porque naquela cultura, as mulheres não tinham voz. Então, entendam que a mensagem central ali não é que as mulheres não têm voz, não é que as mulheres não devem permanecer na igreja de rosto destampado. A mensagem central ali é o quê? O respeito, a reverência, a honra. Então, para você ver que tem mensagens bíblicas que elas são condicionais a uma época. E quando aí você faz análise do texto, e a gente vai aprender isso daqui também, tá? Para que vocês possam aplicar, não só entender a chamada de vocês, mas como comunicar bem a mensagem da chamada ministerial específica de vocês. Isso a gente aprende vendo o contexto. Qual era o contexto da época? Aí você tem que fazer algumas perguntas, como quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual era o contexto cultural, entende? E, por fim, você vai entender qual era a mente daquela época voltado para a fé e para princípios. Então, você vai ter que desmistificar primeiro essas 5 coisas para depois você entender o fundamento, qual é o motivo principal do que a pessoa queria dizer ali naquele texto. Tá ok, gente? Então, por exemplo, quem escreveu esse texto? O apóstolo Paulo. Para quem? Para a igreja daquela época. Qual era o contexto? O contexto é que algumas mulheres estavam falando em público e, além de falar em público, estavam indo com os rostos descobertos. Dentro da cultura deles, isso era um desrespeito. Tá. Como nós trazemos agora para a aplicação dos nossos dias? O princípio por detrás é o desrespeito. Mas hoje, na nossa cultura, para respeitar alguém, você não precisa estar com o rosto coberto, ou tampouco mulheres não podem falar. Porque dentro da nossa cultura, isso não é desrespeito. Vocês estão conseguindo entender isso, gente? Se está conseguindo entender, dá um joinha aí para mim. Isso, vão dando um joinha aí para mim.
Legal, vocês estão entendendo. Ótimo. Então, entendendo isso daí, você consegue compreender e separar o que era para as pessoas daquela época e se tem alguma aplicação para nós nos dias de hoje, entende? E aí, quando você consegue fazer isso, você não cai em heresia. Eu não estou criticando aqui, gente, denominações nenhumas, tá? Mas é o que acaba acontecendo às vezes, porque algumas denominações pegam coisas que são práticas culturais daquela época e querem aplicar dentro da nossa cultura hoje, em vez de viver o princípio apenas do quê? Do respeito, como é designado aí nesse texto, da honra. Aí surgem igrejas que usam véu, igrejas que mulher não pode falar em púlpito, não pode falar dentro da congregação e outras coisas mais. Por quê? Não entenderam o contexto, a cultura da época e qual é a aplicação para os nossos dias de hoje. Então é importantíssimo nós entendermos isso. Porque cada ministério de vocês aí, o pastoral, vai ter centralidade em comunicar uma mensagem. Então você tem que entender qual é a mensagem principal do seu ministério e sempre estudar para que você possa ter ali ferramentas, e as nossas ferramentas, elas sempre vão vir através do estudo da palavra para aplicar ali a vida dos outros. Tá ok, gente? Tem alguma dúvida até agora? Por favor, se tem alguma dúvida, podem falar aqui para mim. Vocês vão ser mais participativos hoje, né, gente? Uma outra preocupação aqui também da centralidade da mensagem dos apóstolos é a redenção em Cristo. Paulo pregava que Cristo morreu na cruz, pagou por todos os nossos pecados e nos reconciliou com Deus, tá? Outra parte da mensagem central é a ressurreição dos mortos. Paulo ele acreditava que Jesus ressuscitou dos mortos e que nós também ressuscitaremos. E aí, por fim, o princípio da vida eterna. Ele ensinava que a fé em Jesus Cristo nos dá a vida eterna, ou seja, a vida com Deus para sempre, tá? Então, você encontra toda a centralidade aí das mensagens do apóstolo Paulo, para você que deu aí o chamado apostólico, te aconselho bastante a estudar as cartas de Paulo, tá certo? A carta aos Gálatas, Romanos, Éfeso, Filemão e por aí vai. Todas essas cartas, elas têm conteúdos importantíssimos para você entender qual é a centralidade aí da mensagem apostólica. Para aqueles que são pastores, que deu o teste aí como pastores, eu aconselho vocês a ler muito a carta a Timóteo, que era um pastor de igreja local, que era direcionado para o apóstolo Paulo, tá ok? Então, ali, Paulo está ensinando Timóteo a como pastorear uma igreja local, a como cuidar das pessoas específicas naquele determinado lugar, entende? Então, quando você consegue entender qual é a sua chamada, e a respeito de quem escreveu o livro, para quem escreveu, com qual propósito, por exemplo, você consegue fazer isso daqui que eu estou falando para vocês. Saber qual conteúdo você aprende para você aplicar. Entender, por exemplo, que Paulo escreve a Timóteo, ensinando ele como pastorear a igreja local. Então, se você tem uma chamada pastoral, pronto. Esse livro específico para ti vai te ensinar muita coisa. Tá bem, gente? Ah, pastor, eu tenho uma chamada evangelística. O meu teste lá deu isso. Qual livro eu estudo mais? Sem sombra de dúvidas, o livro de Atos e os Evangelhos. O Evangelho, ele é a pauta principal, o livro principal do evangelista, do Ministério Evangelístico. Tá ok, pessoal? Aí, para mim que sou mestre, estude as fundamentações em todos os livros da Bíblia, tá? Mas se concentre mais no Novo Testamento. Por quê? Todo fundamento que havia no Velho Testamento, agora com a vinda de Jesus foi revelado de uma forma bem clara. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento tem alguns ensinamentos que eles ficam muito obscuros e não dá para você entender. E é muito fácil você confundir lá princípio bíblico estabelecido por Deus com cultura. Então lá tem muita cultura e muita mensagem voltado para o povo de Israel, especificamente, tá? Porque o Antigo Testamento nada mais é do que Deus
se revelando aos homens, só que através da história do povo de Israel. Agora, já o Novo Testamento é Deus se revelando aos homens, só que agora numa condição universal para todas as pessoas, através do ministério de Jesus. Entende? Então, agora ele não tem uma revelação mais de um povo. E como lá é uma relação relacionada a um povo, tem muita cultura, tem muita história voltada lá para aqueles templos que endereçam, ou seja, tem o foco justamente no povo de Israel. Já o Novo Testamento, não. Em Jesus se cumpre todas as profecias do Antigo e ele se torna aí a nossa regra de fé e o princípio básico para todas as outras coisas. Tá ok, pessoal? Dá um joinha aí para mim se vocês estão entendendo. Legal. Legal, muito bom. Tô gostando aí, tá? Tô gostando, mas eu quero mais interação de vocês, tá ok, gente? Quero mais interações. Wagner, meu amigo, me ajuda aí, não tem dúvida não. Valquíria, Lili, cadê? A Susan tá por aí hoje, eu vi que a Susan entrou, depois a Susan saiu. Pastora Micaela, Micaele, eu vou acertar, Micaele. Eu vou acertar. A gente conhece tanta Micaela que quando encontra a Micaele a gente se confunde. Tudo certo, gente? Posso prosseguir? Tá, vamos lá. Prosseguindo aqui. Fazendo vocês entenderem aí essa parte da centralidade da mensagem, que cada mensagem ela tem aí uma coisa específica para explanar, então já dá aí para nós estabelecermos qual é a missão de cada um deles, para nós não ficarmos perdidos aí em relação ao propósito em si de cada um deles, tá bom? Então a missão dos apóstolos aí, ó, é esta. Wagner está... Deixa eu ver aqui o Wagner. Deixa eu ver o que apareceu do senhor Wagner aqui. Wagner, fica à vontade. Quer participar? É só liberar o seu microfone aí. Não, tá tudo tranquilo, que a gente está aqui com o da Valquíria, mas tá sem dúvidas. Sem dúvidas? Tá certo, então. Gente, eu não acho que eu estou explicando tão bem assim, não. Por isso eu preciso que vocês tiverem dúvidas, tá certo? Vocês se manifestem aí. Não saiam daqui com dúvidas, ok? Tá certo, Wagner? Vamos seguindo aqui, então. Ô, Wagner, Ah, você falou dos livros, né, para dar ênfase da leitura, de estudo, conforme o chamado, e o livro para quem deu profético. sim. O livro profético, é bom vocês não se concentrarem tanto nos livros que são voltados do Antigo Testamento, apesar dali a gente tirar algumas lições principais. Por exemplo, aquilo que o apóstolo Paulo já diz no Novo Testamento, que o profeta era levantado para que ele pudesse advertir ou corrigir, né? Ali ele consolava também e ele edificava. São parâmetros importantes para a profecia. Vocês podem estudar todos os profetas do Antigo Testamento? Podem. Todos os livros proféticos? Podem. Quais são os livros proféticos, pastor? Todos os livros que levam o nome dos profetas, como Isaías, mais qual, gente? Diz aí para mim, participem, por favor. Oséias, mais qual? Por favor, gente, alguém conhece aí os livros proféticos? Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Joel, Obadias. Quem foi da escolinha bíblica dominical e lembra da musiquinha, vai saber a sequência direitinho, né? Então, todos esses aí são livros proféticos. Posso estudá-los, mesmo sendo no Antigo Testamento? Pode. Sempre com essa premissa, de entender que Deus sempre chamava o profeta no passado para direcionar o povo novamente para a vontade de Deus. Até uma boa, porque todas as vezes que você lê esses livros que tem o nome dos profetas, o que todos eles, sem tirar nem pôr, todos eles vão fazer é justamente isso. Há uma premissa que o povo se afastou dos princípios, o povo se afastou de Deus, e o profeta ele se manifesta dizendo para que o povo possa voltar. Então ele proclama uma mensagem de arrependimento, mostrando a bondade de Deus. Se eles se arrependerem,
e que a bondade não só vai alcançá-los, como vai haver também, digamos, uma recompensa, novamente, por se voltar a Deus, entende? Então, por diversas vezes, você vai ver os profetas sempre proclamando a mesma coisa, o retorno, o arrependimento, e por aí vai. Tá, e no Novo Testamento? No Novo Testamento, um dos livros mais proféticos que nós encontramos, vamos ver quem vai adivinhar aí. Diz aí para mim, quem pode dizer o livro mais profético que nós temos? É o mais profético de todos, para falar a verdade, da Bíblia, né? Alguém se arrisca? Apocalipse? Apocalipse, ó, parabéns aí pro Wagner. Coloca as palminhas aí, pessoal. Parabéns pro Wagner. A Madalena, eu acho que ela estava com aquilo na ponta da língua e a Madalena já ia falar. Só que a Madalena ali segurou, né, Madalena? O livro mais profético que nós temos no Novo Testamento é o livro do Apocalipse. E se você perceber, a premissa dele é a mesma coisa, né? Vai falar a respeito de arrependimento, vai falar a respeito da consolação para aqueles que se arrependem e a edificação, vai falar a respeito da esperança. Tem gente até que acha, né, que o livro de Apocalipse é um livro, desculpa a expressão porque é pesada, gente, de desgraças, de apenas juízo de Deus e punição dos pecadores. Enquanto, na verdade, ele se trata de esperança e remissão, transformação do homem, experimentando a vida que Deus projetou lá no Éden para que ele possa viver em um paraíso. O livro de Apocalipse não é um livro de fim, porque o pessoal acha que o livro de Apocalipse é do fim dos tempos. Na verdade, não. É do início de novos tempos. Em todo momento você vai ver o livro de Apocalipse proclamando não só a questão do arrependimento, as consequências do pecado, mas também que vai haver novos céus, uma nova terra, nós vamos ter uma nova vida, um novo corpo glorificado, nós vamos viver na nova Jerusalém, nessa nova vida não haverá pranto, nem choro, nem ranger de dente, entende? Então, a premissa do Apocalipse não é se focar no fim, é focar em um novo começo, na bondade de Deus em permitir, em alongar, para que o homem se arrependa nesse período de tempo, se volte novamente para ele, para que possa desfrutar de todas essas boas promessas que Deus deu. Deu para entender aí? Se deu, deem joinha. Então, eu até falei na primeira aula que nós tivemos lá na igreja, que o ministério profético ele tem muito a ver também com adoração. Se você perceber, a todo momento tem adoração dentro do livro de Apocalipse. São os anciões, os reis que lançam a coroa, são os anciões que se prostram, são os anjos que se adoram, que adoram ao Senhor, se adoram não, né? Anjos se adorando não dá. São os anjos que adoram ao Senhor e por aí vai. Então você vê uma premissa voltado constantemente para isso. Pode falar, Malu. Eu tinha saído sem querer. Desculpa. Saiu sem querer? Não, não tem problema, Malu. Achei que você tinha se manifestado aí para que você pudesse fazer uma pergunta. Então, gente, entendeu aí? Por isso que tem essa premissa e por isso que é importante você saber. Eu vou preparar depois para vocês, o que vocês acham? Uma tabelinha de quais livros aí vocês devem ler lá para fortalecer mais a chamada principal de vocês. Pode ser assim? Aí eu preparo essa tabelinha lá e envio. Só que não leiam só esses livros, porque apesar de vocês terem um ministério que seja, digamos, se destaque mais para o apostólico, para o profético, para o evangelista, lembre-se que você também tem as outras chamadas ministeriais em menor potência, se assim podemos dizer, dentro de você, mas também não devem ser ignorados. Tá bom? Ok até aí? Seguindo aqui para vocês. Então, aí nós conseguimos ver missão e mensagem central. Ó. Missão do apóstolo, estabelecer e edificar a igreja. Qual é a mensagem central? Enviar discípulos para fazer discípulos. Olha, todo mundo entende que essa é a chamada da igreja. Mas no texto, quando você
quando você escuta Jesus falando, o texto não está se referindo à igreja, né? Deixa eu ver aqui o versículo. Ide e fazei discípulos, para nós analisarmos aí o texto mesmo, ok? Porque aí fica mais fácil para a gente. Se você tiver a sua Bíblia perto aí, você pode abrir lá em Mateus 28, versículo 19. Melhor, eu vou compartilhar aqui com vocês, que aí eu acho que vai ficar mais fácil. Você não precisa de abrir aí. Deixa eu só ver aqui como eu saio da outra tela. Não, na verdade eu não vou sair da outra tela. Vou só copiar aqui. E aí eu vou colocar aí para vocês, nesse texto aí também. Vamos lá, deixa eu guiar aqui para baixo. E aí eu vou colocar logo ele aqui. Falei. Vamos lá. O que diz Mateus 28, 19 aí, ó? Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não dá para a gente ler o texto todo aqui, porque senão ele vai tomar bastante aqui do nosso tempo. Mas quando você estuda o texto todo, você começa a fazer aquelas perguntinhas que eu falei para vocês. Quem escreveu? Na verdade, aqui, quem escreveu, no caso, foi Mateus. Mas quem está falando, gente, isso daqui? Respondam para mim, participem, por gentileza. Quem está falando? Ide fazer discípulos a todas as nações. Me ajudem? Jesus. Jesus, Madalena, é óbvio, né? Mas por que o óbvio tem que ser dito? Porque aí a gente não fica confuso em entender o texto, tá? Para quem ele está falando? Jesus mandava e ensinava quem, gente? Os discípulos. Os discípulos. Então esse texto é para a igreja, é para a multidão ou é para os discípulos? É para os discípulos, não é? Então, presta atenção, quando ele diz, ide, olha o texto, o que ele diz? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Você só pode fazer aquilo que você é. Se você não é, você não pode fazer. Então, os únicos que podem fazer discípulos são os discípulos. Estão entendendo isso? Então, quando você passa a entender isso, que quem pode fazer discípulo é só discípulo, então essa missão não é para a igreja. Essa missão não é para a multidão. Essa missão é para quem? Para os discípulos. Porque tem uma diferença, gente, entre multidão e discípulos. A multidão é aquelas que seguiam Jesus nas cidades. Mas apesar de seguir eles não tinham uma vida devota a Jesus, não tinham Jesus como mestre. A maioria deles iam atrás de milagres, de bênçãos, por exemplo, cego de Jericó, cura dos seus olhos, né? Quem pode citar mais aí? Os 10 leprosos, estavam no meio da multidão. Mas quem? Mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Mais quem? Zaqueu, né? E por aí vai. Gente, todas essas pessoas eram discípulos de Jesus? Não. Todas essas pessoas não eram discípulos de Jesus. Porque o discípulo era aquele que abdicava a mão da sua vida para seguir um mestre, para imitar os seus passos. Na tradução, se eu não me engano, do hebraico, a palavra discípulo significa talmidim. E talmidim, quem era o talmidim naquela época? Um menino que aprendia a Torá até os 12 anos, se eu não me engano, ele fazia, entre aspas, um teste para se tornar discípulo. E a partir daquele momento, se ele era escolhido, ele se tornava discípulo daquele mestre. Tanto é que Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Então ele foi discipulado por uns maiores mestres naquela época.
quem tinha aptidão naquela época, no contexto da época, se tornava ou escriba, fariseu, saduceu, e aí ia. Então ele se tornava um mestre da lei, um entendedor da lei. Para isso, ele abdicava a mão das outras profissões e da vida que ele poderia ter. Ele poderia ser um marceneiro, um pescador, seja lá o que for, mas ele abdicava para viver e devotar a sua vida só para isso. Então, o que é um discípulo? Um discípulo é um devoto. Entenderam isso daí? É aquele que devota a sua vida a Deus. No caso aqui deles, que eram discípulos de Jesus, devotavam a sua vida a Jesus. No hebraico tem até uma expressão antiga que eles utilizam, que o bom discípulo, ele caminha atrás do seu mestre até ficar sujo de poeira pelas sandálias dos seus pés. Porque ele andava tão colado no mestre, replicando a vida do mestre, entende? Como naquela época não havia asfalto, né? Ele era coberto de poeira, seguindo os passos. O mestre tirava o pé daqui, ele colava o pé lá. É como o Rafinha, né? O Rafinha, a gente fez uma viagem nesse final de semana, e a gente pegava a pulseira para abrir o hotel, a porta do hotel, do quarto do hotel, e quando a gente colocava a pulseira, abria. O Rafinha observou aquilo durante um dia todo. No outro dia, em vez de eu colocar a pulseira, ele estava no meu colo, ele foi lá, pegou o pulso dele e colocou na porta para a porta abrir. E eu falei, filho, o que você está fazendo? E eu achei aquilo muito engraçado, porque o Rafael ele só estava refletindo aquilo que eu fiz durante o dia todo. Entende isso? Então, quem é o discípulo? É o devoto que é reflexo do seu mestre. Então, Jesus está dizendo, ide e fazei reflexo meu, assim como você se tornou. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Entendeu aí, pessoal? Então, essa mensagem de fazer discípulos é para os discípulos. Mensagem para fazer apóstolos é para os apóstolos. Então, nós só formamos aquilo que nós nos tornamos. Aquilo que foi feito em nós. Por isso tem até uma expressão da igreja, não é uma expressão bíblica, né? Nós utilizamos bastante essa expressão, que Deus primeiro faz em nós e depois ele faz através de nós. Não é essa expressão, às vezes, que nós utilizamos? Então, só forma discípulos quem é discípulo. Geralmente, essa daí, gente, é a função do apóstolo. O discípulo com essa função de ide, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Olha aqui, vê se não é a função apostólica que nós falamos lá no início, que é implantar a cultura do reino dos céus na terra. Para aqueles que perderam as aulas passadas, nós falamos que uma das principais funções do apóstolo é estabelecer a cultura do céu aqui na terra. E o que ele está dizendo aí? E de fazer discípulos a todas as nações da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entendido isso daí? Dá um joinha para mim. Vou passar rápido aqui pelos profetas, evangelistas, pastores e mestres, não porque são menos importantes, mas porque o nosso horário já está aí correndo bem rápido. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Profetas, qual é a missão principal? Comunicar a vontade e os planos de Deus. O Apocalipse, já que nós citamos o livro dele aí, que é dado lá a revelação por quem? Quem me diz aí? Quem foi que teve a visão do Apocalipse? João. João. Ué, mas João não era apóstolo, gente? Como é que ele teve uma visão profética? Quem se arrisca? Lembrando que nós ensinamos aí no início do curso. Você pode ter um ministério predominante, mas isso não significa que você tenha apenas aquele ministério. João, ao mesmo tempo, ele tinha um ministério profético e um ministério apostólico. Então, como profeta,
ele não só comunicou a vontade de Deus lá no livro de Apocalipse, como ele também falou todos os planos, fazendo uma leitura do início até o final dos tempos e o início dos novos tempos. Entenderam aí? Então ele comunica a vontade de Deus e quais os planos de Deus para toda a humanidade. O profeta, geralmente, ele era levantado para uma nação e para um povo. Olha só como é que se completam os ministérios. Por João ter um ministério apostólico, que tem a visão agora universal, é dado a ele também, como profeta, uma visão universal do destino de toda a raça humana e de como seria o fim e o início de novos tempos. Estão entendendo, pessoal, a grandeza aí e a, digamos, a fundição ou a união dos ministérios, como potencializa isso? Como há uma diversidade? É bem verdade que nós separamos aí 5 ministérios, mas se nós vamos ver aí, existe muito mais outros, que são subcategorias aí que nós temos dentro aí desses chamados ministeriais, tá? E aí, qual é a ideia, a mensagem central do que prega aí os profetas? Falamos lá em cima, vamos repetir algumas coisas aqui embaixo. Proclamar a mensagem de Deus, trazendo arrependimento e renovação espiritual. O livro de Apocalipse não fala a respeito de renovação? Sim ou não? Fala a respeito de arrependimento? Sim ou não? Proclama a mensagem de Deus? Sim ou não? Estão entendendo? A mensagem aí dos evangelistas, agora saindo um pouquinho aí dos profetas, partindo para eles, já que a missão principal é pregar o evangelho para todas as pessoas aceitarem a Cristo, a mensagem central dele é anunciar a salvação de Jesus e levar todas as pessoas ao arrependimento. Falei muito do evangelista nas primeiras aulas, então não vou ressaltar aqui nessas outras, tá ok? Até dei exemplo aí do David Leonardo, que é um dos evangelistas mais conhecidos hoje do Brasil. Mas nós temos outros, como Reinhard Bonk, que evangelizou na África. Nós temos aí também Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos aí. Deixa eu falar uma característica também do evangelista, não sei se eu falei nas outras aulas, mas é muito interessante e legal. Além dos profetas, porque os profetas eles são muito marcados por sinais no passado, né? Porque o profético no passado, ele tinha essa função profética e evangelística ao mesmo tempo, porque ele trazia também as boas novas. Lembra que é consolar e edificar, uma das funções aí também do ministério profético, ok? Então ele trazia também essa função de evangelista, apesar do termo na época não haver, porque não havia o termo evangelho, que é as boas notícias ou as boas novas. Mas ele também cumpria essa missão. E aí nós vemos, através do profeta, por exemplo, Elias, chover fogo do céu, parar de chover e chover novamente. Nós vimos milagres imensos aí através da vida dele, que foi um dos profetas mais marcados por sinais aí na Bíblia, acompanhando ele. É uma característica também no Novo Testamento dos evangelistas. Muitos sinais acompanham ele. É claro que os sinais acompanham todos os ministérios, o apóstolo, o profético, os evangelistas, os pastores, os mestres, mas essa é uma marca principal do evangelista. Que sinais geralmente acompanham? Curas, é um dos sinais que mais acontece voltado para aí os evangelistas, além de outros sinais aí descritos. Curiosidades para vocês. Pesquisem aí dos profetas do passado, tarefinha para vocês, dos profetas do passado, quais foram os sinais e os milagres que eles fizeram, e dos evangelistas, milagres e sinais que eles fizeram. Podemos encarar aí o apostólico e o evangelista também como próximos, tá? Porque todos os apóstolos tinham um ministério evangelístico. Os dois têm quase a mesma missão. Apesar do evangelista não fundamentar, estabelecer e edificar a igreja, o apóstolo também comunica a boa mensagem. Tanto é que os evangelistas eles eram treinados pelos apóstolos, entende? Para levar a mensagem em si do evangelho. Porque, às vezes, eles eram percussores. Eles iam, às vezes, antes dos apóstolos. Acontecia, tá ok? Então, esses sinais e prodígios também acompanhavam eles. Lembrando que Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos e por aí vai.
E os sinais que Jesus fez, você sabe, andar sobre as águas, figueira secar, cura, libertação de demônios, ressuscitar mortos, e por aí vai, ok? Então, quando a Bíblia diz esses sinais seguirão os que creem, isso se adequa a qualquer ministério. Só que o evangelista, parece que ele tem um potenciômetro para a fé e exercitar esse chamado voltado para isso maior. Tanto é que em palestras e pregações do Billy Graham, segundo conta nos seus livros e alguns testemunhos da época, os milagres eram tanto que membros do corpo começaram a crescer, que tinham sido amputados. Quantos não lembram aqui do missionário Davi Miranda, que por diversos cultos que eram aí transmitidos pela rádio e presencialmente, as pessoas viam e presenciavam pessoas que estavam mortas ressuscitando. E o missionário Davi Miranda, que é um termo para apóstolo utilizado nos nossos dias, o termo mais usado é missionário, entende? Também tinha esse ministério evangelístico em alta. Acontecia muito com ele. Aqui em Brasília nós temos também o falecido apóstolo Doriel, que era da Casa da Benção. Histórias de pessoas que, às vezes, no camburão, pegava pessoas que estavam endemoniadas, jogavam dentro da ambulância e levavam até na Catedral da Bênção, para ele expulsar os demônios dessas pessoas. Dezenas e dezenas de pessoas que, durante uma reunião, eram curadas. É uma característica muita do evangelista, esses sinais e esses milagres. Vocês estão entendendo, gente, que quando eu vou falando cada missão de cada um, mensagem central, nós vamos entendendo que cada parte dos ministérios é essencial? Porque, por exemplo, se nós não temos os apóstolos para fundamentar ali, estabelecer e edificar a igreja com os princípios, que princípios essa igreja vai ter? Se nós não tivermos os profetas que nos fazem voltar novamente para Deus e lembrar do que os apóstolos dizem a respeito desses princípios e dessas bases que nós não podemos abandonar e que devemos sempre estar voltando novamente para Ele, que vai ser a igreja? Se não tivermos os evangelistas que atraem as pessoas com a mensagem do evangelho, manifestando o grande poder de Deus através de curas, libertações e outras coisas mais, peraí, como é que essa igreja enche? Como é que essa igreja aumenta o seu tamanho de pessoas que vão ser alcançados pela graça do Cristo? Se esse evangelista traz, mas nós não temos pastores para cuidar, que é o próximo aí da nossa lista, não adiantou trazer essas pessoas. E se nós não temos um mestre para ensinar essas pessoas que estão sendo cuidadas dos pastores, para sempre elas vão ser cuidadas e nunca vai cuidar de ninguém. Porque quando você aprende, você passa a ensinar. Porque só é mestre quem já aprendeu. Vocês estão entendendo a grandeza dos 5 ministérios atuando dentro da igreja? Estão entendendo? Dá um joinha para a gente aí. Então, uma igreja feita de só pastores, como é que vai ser feita de só pastores se não tem evangelistas que trazem? Se não tem mestres que ensinam? Se não tem profetas que trazem novamente para a vontade de Deus e apóstolos que são enviados para aplicar fundamentos? Essa igreja se torna incompleta. Faço uma pergunta e deixo uma deixa aqui para vocês responderem. Pode um corpo sobreviver só de braço? É um corpo se tiver só perna? Entendem isso? Então a gente só consegue ser uma igreja completa, um corpo de Cristo completo, com diversos membros com diferentes funções. Essa é a importância de você entender qual é a sua chamada pessoal e qual é o seu serviço, a sua missão e a sua mensagem central na igreja local. Você é quem? Você é quem ajuda a edificar a igreja, abrindo novos projetos ou alcançando lugares que não foram alcançados. Você é aquele que traz a pessoa para a centralidade da vontade de Deus. Você é aquele que fala da vontade de Deus e da bondade dele para atrair as pessoas. Você dentro da igreja é aquela pessoa que cuida ou você é um mestre que ensina? Já está abrindo a mente de vocês aí a respeito dos chamados ministeriais? E aí?
Tá dando para vocês entenderem que não se trata de cargo? Porque às vezes nós podemos ter um cara que é consagrado a pastor, mas o ministério dele é de evangelista. Pode ter um cara que é consagrado a pastor, mas o ministério dele é de mestre. Pode ter um cara aí consagrado a apóstolo, mas o ministério dele é de profeta. Entende? Então, às vezes, ele pode ser separado para uma determinada função, mas, na verdade, a função dele é outra. A função principal. Não que ele não possa exercer os outros ministérios, mas tem uma que, se ele focar, ele consegue destacar e servir melhor a igreja. Porque quando eu falar de destacar aqui, gente, não é destacar no sentido de ser visto pelas pessoas, mas é de conseguir servir as pessoas do melhor jeito naquilo que ele flui melhor. Entende? Porque ele naturalmente foi designado por Deus para aquilo. Tá, vamos lá aqui. Gente, para mim aqui tá difícil de conseguir dar zoom. Eu vou ver se aqui eu consigo dar zoom numa outra imagem aqui, ó, para nós encerrarmos. Estão querendo que a aula encerra já, né, gente? Estão querendo que a aula encerre? Não. Deixa eu só pegar aqui. Não, pastor, ainda temos uns minutos aí para frente. Né? Temos. Gente, como é que vocês estão se enxergando? Deixa eu fechar aqui esse programa. Como é que vocês estão se enxergando nesse momento? Está encaixando aí os ministérios em si, para vocês? Na característica do que chama mais atenção, do que faz vocês mais vibrarem? Como é que tá aí? Josefa, liberou aí o microfone? Não. Gente, vocês estão muito tímidos, vocês estão com muita vergonha. Vocês vão ter que exercer a chamada de vocês ministrando, falando, de um jeito ou de outro. Geralmente o evangelista, ele comunica multidões, o apóstolo, o pastor fala com o rebanho, o mestre, ele prefere ensinar no individual, mas ele também ensina no coletivo. Então é importante, até aqui mesmo na nossa sala de aula virtual, que nós possamos, de certa forma, também já começar a exercitar isso. Porque todo chamado, todo ministério, todo serviço, ele vai exigir da gente comunicação. Por mais que a nossa comunicação ela não seja perfeita, e nunca vai ser mesmo, não existe uma comunicação perfeita, Deus mesmo assim age nas nossas imperfeições e consegue falar através da gente. Sabe uma coisa que eu oro muito a Deus quando eu subo no púlpito? Eu falo, Senhor, não me deixe estragar a mensagem que você quer comunicar às pessoas. Porque às vezes é mais fácil alguém que entende um pouquinho mais da palavra atrapalhar a Deus na mensagem que quer trazer, porque eu quero trazer a minha mensagem, não deixar Deus trazer a mensagem dele, do que uma pessoa simples, que está totalmente na dependência de Deus, mas permitindo que seja canal através dele, entendeu? Então, tipo assim, claro que tem a importância de nós estudarmos bastante e nós buscarmos entendimento a respeito da nossa chamada ministerial, mas, por fim, também é importantíssimo e fundamental nós temos a dependência completa aí de Deus, tá? Mas é importante você já começar a exercitar isso agora. Aqui é o momento para você errar, aqui é o momento para você falhar, porque é aqui que você vai ser treinado. E colocando as suas dúvidas para fora, falando aí a respeito, a gente consegue trabalhar e moldar você um pouquinho, tá bom? Gente, eu ia tratar uma outra parte aí. Vocês entenderam até aqui? Entenderam? Trouxe um entendimento legal aí para vocês? Trabalhamos, então, a missão e trabalhamos aí também, então, a questão da mensagem, tá? Eu vou ver se eu trago para vocês aqui, vou até ver o Elias também, o Elias, ele está querendo dar uma aula, pelo que eu vi lá da postagem que a Thaís Nara me mostrou, sobre, se eu não me engano, hermenêutica não, vida. A Tatá tá falando aqui para mim que é hermenêutica, é homilética.
Está querendo dar a respeito de homilética. E aí vai entrar também na parte de exegese e hermenêutica. Eu vou ter que trazer alguma coisa dessa matéria, que geralmente é teológica, também um pouquinho para vocês. Por quê? Vocês vão ter que aprender a analisar o texto para arrancar a mensagem correta, como eu falei antes para vocês. Então, vocês vão ter essa questão da graça de buscar em Deus como fonte, mas vocês também vão ter que entender o texto com a sua mente, além de absorver no espírito. Por quê? Se não sendo muito espiritual, talvez você traga uma mensagem que é completamente errada, sinceramente achando que ela está correta. Então, daí a importância de você entender e saber analisar aí o texto também e repassar, tá? Então, vocês vão ter também, tá, uma matéria aqui ensinando isso. Nesse mês de março, nós estamos trabalhando aí os ministérios. No próximo mês, nós vamos trabalhar os dons ministeriais e no último mês, nós vamos trabalhar aí os dons pessoais. E aí é a hora que nós vamos começar a exercitar um pouquinho a prática, tá certo? Do ministério aí de vocês. Como é que vocês vão aplicar isso de forma prática, como exercer isso daí dentro da igreja. Porque senão não adianta eu dar toda a tese, toda a teoria para vocês, você sabe qual é o seu chamado, você sabe que os dons podem se manifestar através de vocês, geralmente é relacionado ao ministério, o serviço que você vai prestar na igreja, mas aí de forma prática você não sabe como exercer isso. Então a última parte da matéria vai ser essa parte prática. Até as pessoas da IBNA, que pertencem à igreja aí do nosso pastor Cícero, eu vou pedir, tá certo, para que a pastora Gleice e o pastor André, que estão responsáveis pelo grupo de voluntários, encaixem vocês em ministérios específicos para que vocês possam, de certa forma, exercitar. Lembrando que não é obrigatório, tá certo? Eu vou só direcionar. E aí, se você quiser exercer o seu ministério, vai estar aberto lá para que você possa estar fazendo isso daí. Tá bem? Todos entenderam? Dá um joinha para mim. Aqueles que são de um outro ministério, ou seja, de um outro serviço, de um outro local que servem pessoas diferentes, nós vamos colocar a prática também para como você chegar e abordar o seu pastor para fazer isso, tá? Aqueles que não servem em igreja nenhuma, também tem uma boa notícia para vocês. E eu encerro com essa boa notícia. Os 5 ministérios não é apenas para a igreja local. Os 5 ministérios é para edificação. Edificar é construir. Significa que ainda não está pronto. Então, é para todas as pessoas, indistintamente. Não importa se é católico, se é espírita, se é ubandista, o foco sempre vai ser trazer o máximo de filhos novamente para encontrar com o seu pai. E a sua chamada ministerial tem ligação direta com isso daí. Tá bom, gente? Tinha muito mais conteúdo para me trazer, mas eu não vou ter como, infelizmente, trazer aqui, porque se eu começar o assunto, ele é bem extenso, então vou tratar ele aí na próxima aula. Não restrinja, faço o apelo a vocês. Não restringam o ministério de vocês à igreja local. Se você cuida, tem o chamado pastoral, cuide das pessoas na sua igreja local, cuide das pessoas na sua casa, cuide das pessoas no seu trabalho, por onde você for. Se você tem um ministério evangelístico, fale do amor de Jesus para todas as pessoas que você encontrar, independente do ambiente, fé e religião. Não tente converter ela à sua religião. Caramba, eu não queria falar disso, mas eu vou ter que falar aqui, gente. Não tente converter ela à sua religião, porque a sua religião não salva ninguém. A sua religião não convence o homem do pecado e do juízo. Só fale do amor de Jesus. Porque as pessoas, às vezes, de mais fé que ele encontrou e que a mensagem encontrou essa pessoa, foi justamente as pessoas que participavam de uma fé que era diferente da dele. Como a mulher samaritana, como a mulher cananeia, como o centurião romano. São as pessoas mais elogiadas pela fé por Jesus. E não eram protestantes, não eram evangélicos, e por aí vai. Então, a sua fé não se estende só à sua igreja local. A sua fé se estende a qualquer lugar. Porque aquilo que você não é só na igreja local. Você é em qualquer lugar que você for. Então, você não serve só a igreja local.
você serve as pessoas deste mundo. Pastor, mas é ímpio. É aquele que merece mais o seu serviço, porque Cristo morreu por pecadores. Ele deu a sua vida por pecadores, não foram por santos. Ele diz que o são não precisa de médicos. Quem precisa de médicos é o doente. O que o médico faz, gente? Serve curando as pessoas. O que cada chamado ministerial faz? Serve curando as pessoas. Então, não se prenda apenas à sua igreja local. Lembra que o apóstolo Paulo foi enviado aos gentios. Gentios eram todo aquele que não era da fé judaica. E eles não falavam. Você pode ver, vou gerar até um pouquinho de polêmica aqui agora, tá? Porque você não vê na centralidade da mensagem do apóstolo Paulo, falando para as pessoas que ele evangelizava, que ele tem que confessar Jesus com o coração e com a sua boca. Você não vê essas coisas acontecendo. Ele apenas trazia a mensagem, as pessoas escutavam aquela novidade de vida, por si só, às vezes sem convite nenhum, as pessoas eram envolvidas e queriam viver mais aquilo. E aí o apóstolo Paulo só apontava o caminho e os passos que a pessoa deveria dar. Então, que a mensagem que sai da sua boca, o ministério que você exerce sobre a vida dos outros, acabe, de certa forma, de um jeito bom, constrangendo ou envolvendo as pessoas para desejar. E não você tentar converter ou aplicar ou impor a outras pessoas. O que constrange e nos faz converter é o amor de Cristo. Convencidos, é claro, pelo nosso bom Espírito Santo. Tá bom, gente? Então, depois eu vou até ver com vocês que alguns ministérios aí, eles vão trabalhar mais dentro da igreja do que fora, mas a maioria deles trabalha mais fora do que dentro. Exemplo, o ministério do mestre. Ele vai ensinar quem já é da fé ou quem não é da fé? Majoritariamente, aquele que já é da fé. Mas não significa que ele não possa ensinar alguém que não é da mesma fé. Ele tem que ensinar todos que querem aprender. Estão entendendo? Tá bem, então. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos chegando aqui ao final de mais uma jornada aí, 5 minutinhos para nós encerrarmos. Vocês querem fazer algum comentário? Então, feedback aí também, se vocês entenderam legal, se foi boa a aula, se não Pastor, foi. primeiro, eu queria falar. Pode falar. Primeiro, no início você falou que estava achando que não estava explicando bem. Eu quero dizer que, ao contrário, pelo menos para mim, todas as vezes que você prega, que você expressa, fica muito mais claro coisas que eu achava que estava entendendo e que, na verdade, não. Eu tenho outra visão. Fica mais claro para mim. E, inclusive, só que essas dúvidas aí você já sanou também no decorrer do que você foi falando. Para mim vai ficando cada vez mais claro que realmente eu tenho uma identificação muito forte com que foi maior a minha votação e tudo mais. Mas o que ainda é meio assim turvo para mim é de que maneira, entendeu? De que forma exercer isso. Mas você Isso. já explicou que isso vai ser ao longo, né, da jornada. Vai ser mais pro final. Só isso que eu queria dizer. Tá E ótimo. obrigada, porque é realmente sempre muito esclarecedor. Que bom, Malu, tá ótimo. No final a gente vai mostrar a prática, Manu. Malu, porque primeiro a gente está pegando ali a questão toda teórica, para você ter identificação, entender o que é, porque quando você entende melhor algo, você consegue, de certa forma, exercer melhor. Por exemplo, não adianta eu dar um computador no valor de R$ 5.000 para uma pessoa que nunca teve contato com tecnologia. Antes eu vou ter que ensinar algumas coisas para ela, para depois soltar ela para fazer a prática. Então, a ideia é trazer primeiro o conceito das coisas para vocês entenderem, e depois nós vamos fazer aí um exercício na prática. Isso a gente vai deixar aí para o nosso terceiro mês. Mas para aqueles aí que estão conseguindo pegar, já dá para você ter uma identificação. Porque, por exemplo, aqueles que têm um ministério aí pastoral, já dá para você começar já a cuidar de pessoas não só que chegam na igreja, mas no seu trabalho. O papel é aconselhamento. Uma das principais ferramentas do pastor é o aconselhamento.
Se pessoas já te procuram para você dar conselhos, e você dá conselhos segundo os princípios da palavra, porque ali é a sua fonte para exercitar o seu ministério, você já está exercendo. Beleza? Então, talvez vocês vão perceber que vocês já estão fazendo. Então já vivo isso. Hã? Então já vivo isso. Você já vive, né? É. Pronto, é isso aí, Malu, tá vendo? Talvez vocês já estão exercendo, mas vocês não estão conseguindo ligar uma coisa à outra. Porque durante muito tempo a gente colocou tanto essa ideia de hierarquia dentro da igreja, que é um cargo que você tem que ser consagrado, que você tem que acontecer isso, então a gente, sabe, limitou tanto, colocou tanto de um jeito institucional, que na forma orgânica a gente não entende mais. E a gente já está fazendo e não sabe. Então é mais ou menos isso, tá ok, pessoal? Mais alguém, gente? Olha, para nós orarmos aqui, eu dei a sugestão para algumas pessoas, na verdade eu não dei a sugestão, algumas pessoas sugeriram para mim de mais aulas presenciais. O que eu pensei? Fica a critério de vocês. Vai ser muito mais cansativo para mim. Vou até fazer uma votação lá depois no grupo, tá? Vai ser muito mais cansativo para mim, não tem problema, eu me desdobro para isso daí. Mas talvez eu vou fazer, então, se a maioria votar para presencial e online. Aqueles que não puderem estar no local onde a gente vai administrar e dar a aula, vão acompanhar nesse formato que a gente está aqui. Mas aqueles que quiserem estar lá presencialmente, também vão desfrutar de uma experiência um pouco mais diferente do que essa daqui. O que vocês acham? Se manifestem aí. Se manifestam, fica muito uma coisa voltada para demônio, né, gente? Acho que o pessoal não quer manifestar, não. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou fazer assim, eu vou colocar a votação no grupo aí devido à quantidade de pessoas que têm a disponibilidade para estar na igreja, tá ok? Aí eu decido se eu faço presencial lá mais vezes ou não. Porque marcado, garantido presencial, vai ser sempre uma vez por mês, tá ok? Essa é garantida. Se as outras vão acontecer presencialmente, vai depender da votação lá. Eu preciso que vocês sejam bastante concretos na decisão de vocês lá na hora de votar, porque não compensa para mim sair de casa se a maioria tiver online aqui. Vamos supor que tem, por exemplo, hoje eu acho que deu 14 ou 15 pessoas online. Exemplo. E lá dá 5 pessoas, não compensa. É melhor mesmo a gente continuar no formato online. Mas se for igual na última aula, que deu 15, acho que foi 15 pessoas lá para presencial, aí para mim já acaba também compensando. As pessoas presencialmente têm a tendência de se soltar mais numa pergunta ou outra, acaba que a gente esclarece um pouco melhor, tá bem? Vou deixar a votação para vocês lá no grupo e aí votem. Deixa eu escolher uma pessoa para orar aqui hoje. Deixa eu ver aqui quem é que vai orar hoje. Entraram muitas pessoas e saíram muitas pessoas também, né, gente? Creio que por conta de compromissos, às vezes imprevistos que dá. Então, a Malu orou na semana passada. Hoje eu vou colocar aqui para orar. Acho que eu vou colocar a primeira pessoa que aparecer para mim, ó. A primeira pessoa que está aparecendo aqui para mim é a Deda. Foi como eu fiz com a Malu, né, na última aí. Deda, é com você então. Ora agradecendo a Deus por essa aula que nós tivemos, para que Deus possa aí nos abençoar, para que nós possamos absorver esse conhecimento e torná-lo em prática nas nossas vidas, tá bom? Pode orar. Libera o microfone, Deda. Tá travado ainda. Não, não estamos te ouvindo. Ainda não. Deda, como você está com dificuldade aí, eu vou então passar aqui para a próxima pessoa, que é a segunda que está aqui, que é a Josefa. Josefa, se der, pode liberar aí seu microfone. Oi, pastor. Isso, libera o microfone. Pode orar aí para nós encerrarmos. Ok. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por esta aula.
onde o pastor Wagner está nos ajudando, Senhor, a entender melhor o nosso chamado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom todo o tempo. Que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender aquele que o nosso chamado, Pai amado. Abençoa cada um nesta noite, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, estar buscando a entender, compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Obrigado por mais esse dia, por essa aula, que a nossa graça, que a sua graça esteja sobre as nossas vidas. Obrigado pela vida do pastor Wagner, abençoa, dando ele sabedoria, Senhor, protegendo, livrando e guardando, Senhor, de todo o mal, ele e a toda a sua família, dando ele sempre sabedoria mais e mais, cada dia mais, para nos ensinar. Isso que nós pedimos, te agradecemos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham aí uma semana abençoada.